Luiz Fernando telefona para Domênica e revela que Max está em sua casa se recuperando do tiro que levou. Domênica decide ir imediatamente para Espelho da Lua. Luiz Fernando segue para Santa Teresa a fim de informar as autoridades sobre o atentado contra Max e admite que não pretende permanecer ali vendo Domênica sofrer por ele. Chiara promete dividir com Silvia tudo o que conseguir caso Max se case com Domênica. Pedro revela a Neide, Chiara e Silvia que Max foi baleado, deixando todas em choque. Ele ainda reforça que ajudou Luiz Fernando a salvá-lo. Silvia comenta que Max poderia ter morrido, mas Chiara repreende imediatamente. Em seguida, Silvia declara que Pedro é seu herói, provocando o incômodo de Neide. Silvia questiona Chiara se ela tem ideia de quem pode ter atirado em Max. Domênica chega até Max e percebe que ele está com febre alta, pedindo a Prudêncio que providencie compressas e água fria. Durante o delírio causado pela febre, Max afirma que ela o obrigou a fazer algo que não queria. Domênica insiste em descobrir de quem ele está falando. Luiz Fernando procura Cosme na cantina para denunciar o atentado contra Max e aproveita para alertar Gabriel de que Osvaldo tentou agredir Pedro ao lado de homens perigosos, podendo acabar se envolvendo em algo grave. Cosme ironiza Luiz Fernando por ter salvado o rival amoroso. Luiz Fernando exige que Cosme investigue o caso com seriedade, mas percebe que o prefeito trata toda a situação com descaso. Gabriel faz insinuações que levantam suspeitas contra Luiz Fernando. Luiz Fernando relata que ele e Pedro ouviram os disparos e Cosme pede todos os detalhes para iniciar a investigação. Enquanto isso, Osvaldo escuta tudo apreensivo. Genaro agarra Chiara pelos cabelos e a confronta após vê-la beijando Max. Chiara questiona se foi ele quem atirou em Max por ciúmes. Genaro admite que fez isso por causa de Domênica, mas deixa claro que não permitirá que Chiara o faça de idiota. Luiz Fernando conta a Cosme e Gabriel que Pedro viu Osvaldo seguindo Max pelo campo. Gabriel chama Osvaldo, que explica que Pedro apareceu para confrontá-lo e que seguiu Max porque o achou suspeito, mas garante não saber quem efetuou os disparos. Luiz Fernando aponta Genaro como principal suspeito, porém Osvaldo afirma que passou toda a tarde ao lado do padrinho. Chiara revela a Genaro que ela e Max haviam armado um plano para colocar as mãos na fortuna de Domênica. Ela admite que acreditou no amor de Max, mas acabou sendo enganada quando ele se apaixonou por Domênica e fugiu com o dinheiro das duas. Mesmo assim, ela afirma que agora possui vídeos para chantagear Max e que ambos chegaram a um acordo. Ela o ajudará a se reconciliar com Domênica em troca de dinheiro. Genaro aponta uma arma para Chiara e ameaça matar ela e Max, lembrando que é apaixonado por Domênica. Chiara afirma que Domênica jamais se interessaria por alguém como Genaro e tenta convencê-lo a ajudá-la em troca da fazenda. Cosme, Gabriel e Osvaldo descartam Genaro como responsável pelos disparos, enquanto Luiz Fernando insiste que o verdadeiro culpado precisa ser encontrado. Assim que Luiz Fernando deixa o local, Gabriel e Cosme passam a desconfiar da versão apresentada por Osvaldo. Chiara revela a Silvia que foi obrigada a fazer um pacto com Genaro para não ser morta e admite que foi ele quem atirou em Max. Prudêncio confessa a Bartolo que já não consegue defender Domênica diante de tantas dúvidas e conflitos envolvendo Max. Simão chega trazendo os medicamentos necessários para o tratamento de Max. Prudêncio entrega os remédios a Domênica, que permanece ao lado do ex, cuidando dele pessoalmente. Chiara admite a Silvia que agora enxerga Genaro como um possível aliado para seus planos, mesmo sabendo que ele é extremamente perigoso. Silvia alerta Chiara sobre o excesso de confiança e exige uma parte maior do dinheiro prometido por Max. Simão encontra Adelaide com os joelhos machucados de tanto trabalhar e pergunta o que aconteceu, mas ela pede para não ser incomodada. Nicole atende uma ligação de Chiara e explica que Domênica deixou o celular para trás ao sair apressada para ver Max. Chiara comenta que Luiz Fernando provavelmente acredita que Domênica ainda continua apaixonada por Max. Nicole sugere que talvez Domênica e Luiz Fernando estejam apenas agindo por humanidade ao ajudá-lo. Pilar aparece abalada com o que aconteceu a Max, mas Silvia afirma que ela ainda conseguirá recuperar o dinheiro que lhe roubou. Chiara pressiona a mãe, dizendo que enquanto Max permanecer debilitado, ela deixará de cobrar a dívida. Pilar concorda imediatamente. Luiz Fernando conta a Prudêncio que informou Cosme sobre o atentado, mas revela que Osvaldo inocentou Genaro ao afirmar que passou toda a tarde ao lado dele. Luiz Fernando descobre que Domênica continua ao lado de Max. Sem esperanças no amor de Domênica, Genaro decide trocar seus sentimentos por interesses financeiros. Osvaldo informa a Genaro que lhe deu um álibi diante das suspeitas levantadas por Luiz Fernando.
Luiz Fernando encontra Domênica cuidando de Max, que já demonstra estar melhor e consciente. Max agradece a Domênica pelos cuidados e pelo amor que ela sente por ele, além de demonstrar gratidão a Luiz Fernando por ter salvado sua vida. Domênica destaca a generosidade de Luiz Fernando, mas ele responde que apenas cumpriu seu dever como médico. Percebendo a tensão entre os dois, Max sorri satisfeito enquanto Domênica sai atrás de Luiz Fernando. Ela tenta explicar que apenas está ajudando Max e afirma que o que sente por Luiz Fernando é o amor mais intenso de toda a sua vida. Mesmo assim, Luiz Fernando responde que ela nunca deixou de amar Max. Ferida pelas acusações, Domênica afirma que Luiz Fernando é covarde por não lutar pelo relacionamento dos dois. Ele declara que Domênica não tem certeza sobre os próprios sentimentos e ela sugere que talvez o amor entre eles já não tenha mais futuro. Luiz Fernando avisa que deixará Domênica e Max com mais privacidade. Max interrompe a conversa de propósito ao derrubar um abajur enquanto tenta se levantar. Domênica corre para ver o que aconteceu, mas logo volta a procurar Luiz Fernando, enquanto Max observa tudo sorrindo discretamente. Luiz Fernando avisa Domênica que caso ela precise de algo para seu amado, deverá pedir ajuda a Prudêncio. Revoltada, Domênica manda Luiz Fernando ir para o inferno antes de ir embora. O médico deixa Adelaide responsável por cuidar do ferido. Genaro diz a Osvaldo que se um dia ele amar uma mulher da forma como ama Domênica, será capaz até de matar por ela, mas afirma que às vezes é necessário mudar o foco. Intrigado, Osvaldo pede que o padrinho explique melhor. Genaro revela que caso não consiga conquistar Domênica, pretende tomar posse da fazenda dela e promete recompensar Osvaldo caso ele o ajude em seus planos. Para testar a coragem do afilhado, Genaro aponta uma arma para a cabeça dele. No dia seguinte, Adelaide avisa Luiz Fernando que precisará trabalhar alguns dias da semana em Santa Teresa, mas garante que continuará ajudando na fazenda. Luiz Fernando agradece a dedicação de Adelaide e promete readmiti-la em tempo integral assim que a situação melhorar. Nicole percebe que Domênica passou a noite chorando por causa da separação de Luiz Fernando. Domênica conta que ele não acredita em seu amor por causa do ciúme que sente de Max. Nicole supõe que Luiz Fernando deve ter presenciado algo que o desagradou. Domênica insiste que apenas está preocupada com o estado de saúde de Max. Max agradece a Luiz Fernando por ter salvado sua vida e pergunta quando poderá deixar a fazenda. Luiz Fernando questiona se ele está ansioso para reencontrar Domênica. Max afirma que não veio para disputar Domênica com Luiz Fernando e admite que não sabia que ela tentava esquecê-lo ao lado de outro homem. Ainda assim garante ter percebido que ela continua nutrindo sentimentos por ele. Luiz Fernando responde que não consegue entender como Domênica ainda pensa em alguém que destruiu sua vida. Max argumenta que o amor é capaz de superar tudo, mas Luiz Fernando relembra que ele fugiu covardemente levando os milhões de Domênica. Max mantém a versão de que apenas tentou protegê-la de criminosos que queriam matá-la. Simão demonstra preocupação com os ferimentos nos joelhos de Adelaide e sugere que ela mude um pouco sua postura agressiva. Ele consegue fazê-la sorrir ao se oferecer para acompanhá-la até a cidade, prometendo que não falará nem sequer olhará para ela durante o trajeto. Max garante a Luiz Fernando que abandonou Domênica no altar para protegê-la de criminosos que ameaçavam sua vida. Ele afirma ainda que deixou uma carta prometendo retornar e devolver todo o dinheiro roubado. Luiz Fernando critica Max por pagar a indenização usando o dinheiro da própria Domênica. Max nega e afirma que recuperou parte de seus investimentos após a prisão dos criminosos. Além disso, garante que voltou disposto a reconquistar Domênica e devolver tudo o que pertence a ela. Com ironia, Luiz Fernando deseja sorte a Max, enquanto ele insiste que Domênica ainda sente algo por ele. Domênica pede que Genaro reforce a vigilância na região para encontrar o homem responsável pelos disparos contra Max. Genaro aceita ajudá-la e aproveita para sugerir que Osvaldo trabalhe na fazenda sem receber salário. Domênica desaprova a exploração de trabalhadores e também rejeita a presença de Osvaldo por causa do que ele fez com Neide, mas Genaro insiste em defendê-lo. Domênica avisa que caso Osvaldo cause qualquer problema, Genaro será demitido junto com ele. Neide flagra Silvia massageando Pedro e reage tomada pelo ciúme. Silvia provoca a Neide ao afirmar que ela está se tornando possessiva e controladora. A sós, Pedro garante que não sente qualquer interesse por Silvia. Neide repreende Adelaide pelo atraso e as duas acabam brigando por causa de Pedro. Pedro decide afastar as duas, mas acaba levando uma cabeçada. Revoltado, ele vai embora furioso. Genaro passa a desconfiar ainda mais de Chiara e deixa claro que pretende vigiar todas as conversas dela com Max, afirmando que dali em diante a relação entre eles será exclusivamente profissional.
Chiara o provoca ao comentar que sentirá falta dos momentos íntimos que compartilhavam. Sangenis tenta descobrir quem adquiriu o anel de Domênica, mas acaba sendo enganado por Sebastian, que depois liga para Sylvia avisando que cumpriu exatamente o combinado. Chiara insiste com Domênica que Luiz Fernando tem motivos para sentir ciúmes depois de vê-la correr para os braços de Max. Domênica se defende dizendo que apenas ajudou Max por compaixão e explica que foi até lá somente para esclarecer a situação com Luiz Fernando. Chiara, no entanto, demonstra não acreditar nas palavras da prima e questiona como ela reagiria caso Max tivesse morrido. Gabriel proíbe Osvaldo de trabalhar na abandonada e de continuar próximo de Genaro, mas o rapaz enfrenta o pai e afirma que considera o padrinho muito melhor do que ele. Gabriel reage dando uma bofetada no filho. Osvaldo o encara e promete que aquele será o primeiro e último tapa que receberá dele. Domênica admite que ficaria profundamente abalada se Max morresse, mas reforça que não o ama. Chiara continua insistindo que ela nutre sentimentos por Max e aconselha a prima a acabar de vez com todas as dúvidas. Tomás ajuda Max a vestir uma roupa de Luiz Fernando. Incomodado, ele pergunta se não existe uma camisa melhor e questiona se Domênica não apareceu para visitá-lo. Tomás rebate dizendo que ele deveria demonstrar mais gratidão e afirma que é melhor Domênica manter distância dali. Pedro pede para retornar ao trabalho na fazenda de Domênica, alegando que prefere isso a continuar suportando as provocações de Neide e Adelaide. Além disso, comenta que Sylvia oferece massagens sem necessidade. A situação diverte Domênica, que cai na gargalhada. Sangenis informa a Luiz Fernando que descobriu o nome do suposto comprador do anel de Domênica, Aurélio Martelli. O advogado avisa que viajará para a capital na tentativa de recuperar o anel e utilizar o dinheiro da venda do rancho para ajudar no pagamento das dívidas. Luiz Fernando desabafa com um amigo e admite começar a acreditar que sua mãe estava certa ao afirmar que Domênica não o ama de verdade. Luiz Fernando encontra Max observando uma fotografia de Mercedes e pergunta se ele a conhece. Nesse instante, Max percebe que acabou aplicando um golpe financeiro justamente na mãe de Luiz Fernando. Genaro recebe a notícia de que Pedro voltará a trabalhar na fazenda, mas relembra que eles continuam sem dinheiro para pagar salários. Pedro explica que pediu a Domênica que juntasse o pagamento novamente para quitar tudo de uma única vez. Osvaldo também aparece disposto a trabalhar. Max mente para Luiz Fernando dizendo que não conhece Mercedes e que apenas achou a mulher bonita na fotografia. Luiz Fernando finalmente dá alta a Max, enquanto Prudêncio avisa que Cosme pretende colher o depoimento dele. Osvaldo promete a Domênica que vai se comportar desde que ninguém o provoque. Genaro e Osvaldo ficam em choque ao descobrir que Domênica promoveu Pedro a segundo capataz da fazenda. Indignado com a ideia de ter Pedro como superior, Osvaldo questiona o padrinho. Desconfiado, Genaro suspeita que Luiz Fernando enviou Pedro para espioná-lo. Max declara à polícia que acredita estar sendo perseguido pelos criminosos ligados ao grupo que o extorquiu no passado e afirma que eles também estavam ameaçando Domênica. Cosme pergunta se Max pretende permanecer na fazenda da noiva. Luiz Fernando faz questão de esclarecer que Domênica deixou de ser noiva de Max no momento em que lhe abandonou no altar, mas Cosme rebate dizendo que isso precisará ser confirmado pela própria Domênica. Max informa que ficará hospedado em uma casinha alugada na região enquanto se recupera, mas antes pede permissão para usar o telefone. Genaro revela a Osvaldo que Cosme e Gabriel devem tudo o que possuem a ele e pede que o rapaz os vigie, afirmando que ambos querem traí-lo. Osvaldo aceita se tornar seu aliado e Genaro lhe entrega uma arma prometendo ensiná-lo a atirar e deixando claro que agora ele faz parte de seu círculo de confiança. Max liga para Rafa e revela acreditar que está sendo perseguido pelos criminosos envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro do qual participou. Rafa aconselha Max a deixar o país e esquecer Domênica, mas ele se recusa e garante que não abandonará a mulher que ama. Max também conta que Mercedes, uma das vítimas do golpe financeiro, é a mãe de Luiz Fernando e pede que Rafa descubra urgentemente o endereço dela. Fabiana tenta arrancar informações de Gabriel sobre o atentado com Max, apelando para o passado amoroso dos dois, mas ele evita revelar qualquer detalhe. Hermínia cumprimenta Fabiana e reclama do fato de o marido ter oferecido comida gratuitamente para o evento de Chiara. Gabriel entrega dinheiro a Hermínia e mente que fechou um acordo com Chiara. Quando ficam a sós, Fabiana tenta convencer Gabriel a retomar o relacionamento entre eles, mas ele rejeita a ideia. Luiz Fernando escuta Nicole dizendo a Prudêncio que Domênica deixou de amar Max no instante em que foi abandonada no altar e que voltou a acreditar no amor ao lado dele.
Mesmo assim, Luiz Fernando insiste que Domênica ainda está disposta a perdoar Max, mas Nicole discorda e revela que a jovem está profundamente magoada pelos ciúmes e pela desconfiança dele. Antes de ir embora, Max provoca ainda mais Luiz Fernando ao afirmar que Domênica continua o amando. Luiz Fernando comenta com Nicole que Domênica esteve em sua casa apenas para cuidar de Max. Nicole tenta convencer Luiz Fernando de que Domênica realmente o ama e implora para que ele não desista dela. Prudêncio tenta conversar com Nicole, mas acaba sendo desprezado. Chiara promete a Gabriel que confirmará para Hermínia que pagou pelo evento. No momento em que estão prestes a se beijar, os dois escutam uma discussão entre Pedro e Neide e saem para ver o que está acontecendo. Pedro decide abandonar o centro social e retornar definitivamente para a fazenda de Domênica, apesar da insistência de Neide para que ele permaneça no local. Max mostra a Cosme o local onde foi atingido pelo tiro. Cosme promete ajudá-lo a encontrar um lugar para morar e demonstra interesse em fechar negócios discretos com ele. Ao chegar em casa, Max se depara com Genaro armado e descobre que foi ele quem atentou contra sua vida. Genaro admite que no início tinha um problema pessoal com Max, mas revela que graças a Chiara agora os dois são parceiros. Confuso, Max afirma que não está entendendo nada. Genaro então explica que já sabe do interesse dele no dinheiro de Domênica, a quem chama de sua potranca, e confessa que também acabou se apaixonando por ela. Max conclui que Genaro atirou nele para poder ficar com Domênica. Genaro confirma a suspeita, mas revela que fez um acordo com Chiara. Max ficará com Domênica enquanto ele assumirá o controle da fazenda. Max aceita o trato e Genaro garante que está à disposição dele. Em seguida, Max pede um favor. Chiara aconselha Neide a aceitar a decisão de Pedro. Pedro reafirma que prefere viver na fazenda e trabalhar no campo, mesmo recebendo o carinho e atenção de Chiara e Silvia. Gabriel orienta Pedro a evitar provocações com Osvaldo para impedir novos confrontos. Pedro deixa claro que não pretende causar confusão, mas avisa que não ficará calado caso Osvaldo volte a provocá-lo. Nicole revela a Domênica que esteve na Espelho da Lua conversando com Luiz Fernando. Ela também revela onde Max está morando. Diante disso, Domênica decide procurar Max para encerrar de vez esse ciclo entre eles. Adelaide entrega os pertences de Pedro e lamenta ter provocado as discussões com Neide, explicando que realmente precisava do trabalho. Neide escuta Pedro dizendo que as duas estão brigando por alguém que não vale a pena, mas Adelaide rebate afirmando que ele vale muito e lamenta não ter percebido isso antes. Pedro deseja que Adelaide encontre alguém que realmente a ame. Assim que ele vai embora, Simão chega para acompanhar Adelaide até em casa. Sangenis visita Mercedes na capital e reafirma que Martim Gonçalves Santos, o homem que a roubou, ainda não foi encontrado. Luiz Fernando vai levar os medicamentos para Max, mas encontra Domênica no caminho e descobre que o rapaz já se mudou. Tomado pela decepção, Luiz Fernando reage com ironia e admite que estava disposto a lutar pelo amor dela, mas percebe que estava enganado. Domênica tenta explicar que procurou Max apenas para esclarecer seus sentimentos, mas Luiz Fernando entende isso como uma prova de que ela não o ama de verdade e decide colocar um ponto final no relacionamento. Antes de ir embora, ele entrega os remédios e afirma que chegou ao seu limite. No dia seguinte, Mercedes é surpreendida pela chegada de Max, a quem conhece pelo nome de Martim, e ameaça chamar a polícia. Max tenta arrancar o celular das mãos dela, mas acaba levando uma cotovelada, enquanto Diana ameaça-o com uma faca. Mesmo assim, Max garante que tem uma proposta vantajosa para Mercedes.